Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino Musical. Não esqueça de dar sua curtida ali embaixo, se inscreva no canal, deixe seu like e não deixe de acessar o sininho para você receber notificações sobre novos vídeos. Esse vídeo vai tratar de dois aspectos do som que estavam faltando para a gente completar esse ciclo. No primeiro vídeo, foi falado que o som tinha dois aspectos ou propriedades, que eram altura e duração. O som tem mais dois, que são intensidade e timbre. Intensidade, né? É muito comum as pessoas falarem toca mais alto, toca mais baixo. Como já foi falado no primeiro vídeo, o mais alto e o mais baixo está relacionado à altura de som, que não é volume. O som mais alto é um som mais agudo, o som mais baixo é um som mais grave. Quando se vai falar em intensidade, se usa as expressões forte, piano, fortíssimo, pianíssimo, meio forte. Essas expressões são assinaladas na escrita musical. E durante um tempo, elas passaram a fazer parte da música, elas passaram a ser tão importantes quanto as notas musicais. Mas nem sempre foi assim. A intensidade, as variações de intensidade, elas passaram a ganhar importância dentro da composição musical a partir do momento em que os instrumentos musicais foram possibilitando esse tipo de coisa, esse tipo de propriedade do som. Então, muitos instrumentos musicais, antigamente, não tinham o recurso de tocar forte e de tocar piano. Eles tinham pouca variação de intensidade. Como, por exemplo, é o caso da flauta doce. A flauta doce, ela quase não tem variação de intensidade nenhuma, porque se você tentar tocar mais fraco, mais baixo, como chamam, né? Ela vai cair a afinação, mas se você tentar tocar mais forte, ela vai subir de afinação. E alguns instrumentos de teclas, até o período renascentista e o período barroco, também não tinham variação de intensidade. Como, por exemplo, é o caso do cravo. O cravo é um instrumento de tecla que era amplamente usado até o período barroco, até o início do período clássico, século XVIII. Só que tanto fazia você tocar com força na tecla e você tocar suavemente na tecla, o volume de som era o mesmo. Então havia poucas variações de intensidade nas músicas. Normalmente, quando você tinha trechos da música que eram repetidos, o primeiro você fazia mais forte e o segundo você fazia mais piano. Mas essas assinaladas de intensidade, a intensidade não era assinalada. Então você vai pegar a música até o período barroco, ela não tem, dificilmente ela tem uma assinatura de dinâmica, que a gente chama, de variação de intensidade. Então, a partir do período clássico, compositores como Mozart, Haydn, começam a utilizar a variação de intensidade como parte da composição, porque a partir daí os instrumentos começaram a possibilitar esse tipo de variação. O cravo, ele acabou caindo em desuso, porque surgiu no final do período barroco, no final do século XVIII, um instrumento chamado pianoforte, que a gente conhece como piano. Por que o nome pianoforte? Porque piano é baixinho, né? E forte, né? O que a gente chama de alto, né? Então o instrumento pianoforte, ele tinha a capacidade de tocar essa variações de intensidade. Então as variações de intensidade passaram a fazer parte da música de forma tão importante quanto as notas musicais propriamente ditas. Então a gente tem uma ideia aqui, dá só um exemplo de quanto hoje, uma música moderna, a variação de intensidade é importante. Um tema aqui bem conhecido de cinema.
Você imagina essa peça, esse trecho, quando o aluno, uma pessoa leiga, ouve, ela já tem uma ideia de suspense exatamente pelo que a gente chama de crescendo. A música começa com pouco volume, ela vai crescendo. Isso dá uma sensação ao ouvinte, dá uma sensação de suspense ou pode dar outras sensações conforme a variação de intensidade. Você imagina esse trecho sem variação de intensidade. Não passa a mesma ideia. Isso é fácil de saber. É só perguntar para o aluno. A pessoa não precisa entender de música para notar essas coisas, né? A música é feita, principalmente hoje, a música que rola no cinema, ela não é feita para os entendedores de música, ela é feita para acompanhar o filme. E para dar essas sensações, proporcionar essas sensações que a própria cena do filme está proporcionando. Então hoje a variação de intensidade ela é tão importante na composição quanto as notas musicais. O outro aspecto do som é o timbre. Desses três aspectos que a gente já falou, que são altura, duração e intensidade, o timbre é um aspecto que a gente poderia considerar estético. O que é o timbre? O timbre é a qualidade do som. É o tipo de som. Então você pode classificar como timbre um timbre mais metálico, produzido, por exemplo, pelos instrumentos de metal, um timbre mais suave, produzido pelos instrumentos de madeira, um timbre mais anasalado, um timbre mais cavernoso. Esses são conceitos relativos a timbre. Então pegamos aqui, por exemplo, 3 tipos de flauta. A quena, que é uma flauta típica da região dos Andes. Tocar 3 notas. A flauta de Pan. A flauta doce. E o piano. Eles tocaram a mesma coisa, mas os sons são diferentes. Você ouvir a flauta de Pan, ela tem um som mais soproso, um som um pouquinho mais como se estivesse vazando ar. A flauta doce, ela tem um som um pouquinho mais introspecto. Então, essas qualidades de som fazem parte do conceito timbre. Normalmente, nas orquestras, há várias combinações de timbres, e esses timbres são utilizados dentro da composição para determinados propósitos. Normalmente, quando você tem numa composição que você vai retratar na composição aves como patos e gansos, né, tipo Lago dos Cisnes, você vai usar instrumentos de timbre anasalado, que nem o oboé, que nem o corno inglês. Se você vai utilizar coisa de caça, normalmente você vai usar os instrumentos de metal, que dá aquele som metálico da corneta. Então esse é o aspecto timbre, que desses aspectos do som, ele é o aspecto que está mais com um propósito um pouco mais estético. É isso. Gente, dá o like no canal, se inscreva no canal e acesse ali o sininho para receber notificações sobre outros vídeos.